Fala galerinha, tudo bem com vocês? E aí, aqui é Itamar com vocês para mais uma lição, 14ª lição da Mega Teens, onde nós estamos aí falando sobre vários assuntos que a galerinha, os adolescentes aí curtem bastante. Então eu queria falar de mais uma lição, 14ª, e hoje nós vamos falar sobre guardar o coração, tá? Uma reflexão sobre uma situação que aconteceu com meu filho, né? Ele e o sobrinho, nós estávamos na casa da minha mãe e esse meu sobrinho pegou uma frutinha e deu pro meu filho e ele disse, ó, come aí, né? E essa frutinha era uma pimenta e ele sabia que era uma pimenta, e isso chamou minha atenção, tá? Como as coisas, né? Duas crianças, uma de 9 e outra de 8, uma com essa maldade, essa malícia, né? É coisa de criança. Não, tudo bem, é coisa de criança, a gente pode até entender, mas ali tinha uma situação e aquilo chamou minha atenção e me ajudou a preparar essa aula aqui para vocês hoje, tá? Então, nos próximos minutos nós vamos falar sobre guardar o seu coração. Então, vem comigo. E aí, galerinha, viu? Nós temos aqui um assunto muito importante dessa lição, a 14ª lição. Eu queria dar uns recados para você aqui, né? Assista, separe um tempo para assistir essa aula, né? Convide seus pais para assistir com vocês, né? Eles tendo disponibilidade, podendo participar dessa aula com você, assista com ele. Se não, separe um lugar reservado, onde esteja só você, para que não haja nenhuma interrupção. Segundo, tenha a Bíblia do lado, né? Tenha a Bíblia do seu lado, para que você possa ver as referências que a gente está usando, e também um caderno e lápis ou caneta para que você possa fazer anotações de dúvidas ou de coisas que Deus tenha falado com você nessa lição. E por último, ore. Ore para que Deus fale com você, para que você possa ser edificado através da lição. E é o que nós vamos fazer aqui agora. Vamos dar início à nossa lição fazendo uma oração. Então, Senhor nosso Deus, nós estamos aqui diante de Ti e queremos que o Senhor fale conosco. Use a minha vida como Teu instrumento, guarda a minha vida, Senhor, e guarda a vida dos Teus adolescentes que estão aí do outro lado assistindo essa aula. Que o Senhor possa edificar a vida deles e o coração deles em nome de Jesus. Amém. Então, galerinha, quero falar sobre guardar o teu coração. Mas isso parte de duas situações. A gente precisa entender como que isso acontece, qual o mecanismo que a gente tem que ter para guardar o nosso coração, por que nós temos que guardar o nosso coração e o que leva o nosso coração ao perigo, tá? Então nós temos 3 perguntas a serem respondidas nessa lição de hoje, que eu queria compartilhar com vocês. A primeira pergunta é: qual o principal objetivo do diabo com relação a nós? Segundo, onde está o seu coração? E terceiro, como guardar o coração? Por muitos dias, né, muito tempo, alguns meses aí, né, nós temos visto nos meios de comunicação várias coisas falando sobre fake news, né? É um novo termo, notícias falsas, né? Mas o que você sabe que é fake news? Por que eu estou trazendo fake news para aqui? Você vai entender um pouquinho aqui para frente, né? Mas você sabe o que é uma fake news? E você sabe quando aconteceu a primeira fake news? Não? Então vamos lá, vem comigo. Fake news é uma coisa que tem toda a estrutura e toda a aparência de verdade. Você tem uma estrutura e aparência de verdade, mas não é a realidade, não é verdade. Então é importante a gente entender que uma fake news, ela é mentira. Ela não é mentira. Fake news é uma coisa que tem toda a estrutura e toda a aparência de verdade, mas não é realidade, não é verdade. Então, é importante a gente entender que uma fake news, ela não é mentira. As piores fake news
elas não são mentiras. Elas apenas não são expressão da verdade no seu absoluto, na sua essência, tá? Guarde isso, tá? A verdade na sua essência, na sua estrutura, no seu absoluto. E segundo, quando é que ocorreu a primeira fake news? Lá em Gênesis 3, nós vimos isso. Assista aí o videozinho que eu vou passar para vocês aí. Cuidado com o que escolhe. Como assim? É verdade que Deus disse para não comerem das frutas do jardim? Podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus disse para não comer e nem mesmo tocar, senão morreremos. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que comerem dela, seus olhos se abrirão. E vocês serão como ele, conhecerão o bem e o mal. Está vendo? Você tocou a fruta e não morreu. Eva, o que foi? Eu sinto. Sinto tudo. Deus disse pra gente não... Eu sei, Adão. Eu sei. O que é que foi isso? Opa! Vai cair uma tempestade! É melhor acharmos Adão e Eva. Você! Eu sabia! Não temos medo de você! E por que deveriam? Afinal, eu só quero ajudá-los a desenvolverem seu potencial. Observem e aprendam. Sigam-me e terão tudo o que quiserem. Vocês, humanos, podem ser os mestres de seus próprios destinos. Não! Você não quer que a gente seja mestre! Você quer que a gente seja escravo! Seus escravos! Humanos, eles são tão simples. Adão, onde você está? Ouvi a tua voz no jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Quem lhe contou que estava nu? Por acaso vocês comeram da árvore que eu proibi que comessem? A mulher que me deste por companheira me deu da fruta e eu comi. O que foi que você fez? A serpente me enganou e eu comi. Por causa do que você fez, será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra por toda a sua vida. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas, e também a descendência dela, e virá o que esmagará a sua cabeça. E você lhe picará o calcanhar. Adão!
Opa! Esperem por nós! Bacana o vídeo, né? É de um desenho bem bacana. Se você puder ver, tá no YouTube, tem vários episódios. Qual o objetivo do diabo em relação a nós? Nós vemos aqui. Qual foi o papel do diabo nessa situação toda? O que ele quis fazer com isso? Né? Ele criou toda uma situação, ele usou, né? Vemos o diabo ali atuando como ele sempre atuou, né? Falando aquilo que é capaz de enganar o homem. Ele usou palavras capazes de enganar o homem. De enganar o homem naquela situação. Por mais que o homem tivesse uma verdade de Deus absoluta sobre ele, mas o diabo usou de tal forma as suas palavras que enganou o homem. Ou seja, trazendo para os nossos cotidianos, essa foi a primeira fake news. E ela teve um resultado. Qual o resultado disso? Qual o objetivo dessa fake news? Qual o objetivo desse engano do diabo? Ele quis trazer uma coisa que a gente precisa entender primeiro. O diabo não usa, quando ele fala, ele não vai usar qualquer palavra. Ele não vai usar palavras de qualquer pessoa, de qualquer um. Ele vai usar algo que vai convencer, algo que vai trazer base. E nós vemos aqui que ele usou o quê? Para falar lá com o homem, ele usou uma palavra de Deus. Ele conduziu o homem em cima de uma verdade de Deus, só que quebrada na sua essência. Não a verdade absoluta. Certamente não morrerás, ele disse, não foi isso? Mas na verdade sabíamos que Deus não falava de uma morte física, mas sim de uma morte espiritual, mas sim de uma situação que demonstraria essa morte espiritual. Então nós temos aqui que ter um cuidado, porque o objetivo do diabo é fazer com que a gente tenha essa marca de morte. E ele conseguiu conduzir o homem nessa situação. E ele caiu nessa mentira, ou nessa fake news, essa verdade, estrutura e aparência de verdade, mas não é verdade. Então, ele não está mentindo, mas também não está falando a verdade. Então, na verdade, as coisas que mais nos enganam de maneira assim mais grave são as coisas que são uma realidade. Essa frase aqui, então nós não somos enganados por uma coisa que não é uma realidade. Nós somos enganados pela forma como a realidade ganha a interpretação de verdade em nosso coração. Como é que é? Repetindo. Então nós não somos enganados por uma coisa que não é uma realidade. Nós somos enganados pela forma como a realidade ganha interpretação de verdade no nosso coração. Nós fazemos com que a realidade se torne verdade. E isso é dentro de onde? Do nosso coração. Por isso o tema de hoje é guarde o teu coração. Ok? Você está dizendo que o diabo usa verdade para nos enganar? Sim. Para acessar o seu coração. Ele vai pegar algo que tem aparência e estrutura de verdade, mas não é a verdade, e vai o quê? Acessar o seu coração. Nós vamos dar vazão para ele e ele vai entrar no nosso coração. Com qual objetivo? Qual o objetivo do diabo com isso? Nos afastar totalmente daquilo que Deus tem para nós. Nos afastar de Deus. O que aconteceu com o homem quando ele comeu o fruto? Qual foi a primeira pergunta que Deus fez quando encontrou o homem? Quando foi passear pelo homem para conversar com o homem? Qual foi a primeira pergunta que Deus fez para o homem? Foi o que ele tinha feito, o que ele tinha pego a fruta e comido? Não. Perguntou onde estás. Ou seja, ele queria saber aonde o homem estava. O que aconteceu para que ele pudesse se afastar de Deus, se afastar daquela situação. Ele estava próximo, caminhando com Deus, todos os dias eles se conversavam, eles batiam papo, tinha ali várias situações sendo conversadas, tratadas, ensinadas ali. E na verdade, com o fruto, com o engano, com aquela situação que o diabo criou, fez com que o homem se afastasse de Deus. E esse é o objetivo do diabo. Te afastar
de Deus, fazer com que você não tenha mais a perspectiva de Deus, você próximo de Deus, mas sim você afastado de Deus, e você passe a enxergar as suas realidades, as suas perspectivas de acordo com o que você pensa, naquilo que você acredita, tá? Então a primeira pergunta não foi o que o homem fez, mas sim aonde ele estava. Então Deus quer que você guarde seu coração. Entenda que ele tem um objetivo, que é te afastar de Deus. Lá em João 3, 13, versículos 2 e 27, fala de Judas. Fala que que Satanás, que o diabo entrou no coração de Judas e assim ele traiu Jesus. Nós vemos que Judas caminhou com Cristo, Judas teve tudo, né, próximo de Cristo, mas num dado momento o diabo conseguiu entrar no coração dele e ele começou a mudar o seu comportamento, a sua estrutura. Aquilo que ele acreditava ser verdade passou a não ser mais a verdade. E aquilo que a expectativa que ele tinha em Deus passou a ser a expectativa dele em Deus, não de Deus nele. Inverteu a situação. Tudo isso porque o diabo entrou no coração de Judas. Abra sua Bíblia lá em Provérbios 4, 23, diz assim: de tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração. De tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Guarde o teu, de tudo que tiver que guardar, de tudo que você tiver que guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, querido, você hoje tem que ter um entendimento. A primeira pergunta é: qual o objetivo? É te afastar de Deus. É te colocar distante de Deus. É fazer com que você comece a pensar não como Deus quer que você pense. Quer que você pense de acordo com aquilo que Ele colocou à sua volta, as situações que Ele colocou à sua volta, as fake news que Ele colocou à sua volta. A segunda pergunta: onde está o seu coração? Lá em Jeremias 17, Jeremias 17, 5. Diz assim: assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço. Maldito o homem que confia no homem. Ah, mas é porque eu confio no outro. Não, calma. Maldito o homem que confia no homem. Calma aí. Lá em Jeremias 17:5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e que faz da sua carne mortal a sua força. O que isso quer dizer? Né? A própria interpretação, a gente faz uma interpretação daquilo que é a realidade e a gente passa a tomar aquilo como nossa verdade e a gente quer fazer com que a nossa capacidade cognitiva, a nossa força seja prevalecida. A gente tem que ter o cuidado para que a gente possa entender onde está o nosso coração. Porque a gente é enganado não porque a mentira está ali, mas sim da minha presunção, da minha interpretação, de eu trazer para meu entendimento humano para resolver aquelas coisas. Então, de tentar resolver sozinho, sou capaz sozinho. Então, você, né, adolescente, você tem muitas vezes, de repente, ter essa postura de querer resolver as coisas sozinho, porque você é novo, e não sei o que, quer ter aprendizado. Não. Se você tem dúvida, você não consegue resolver, não tenta tentar resolver as coisas sozinhos. Chama alguém mais maduro, chama alguém com mais experiência para tentar ajudar você, tá? Não tenta agir no braço, né, a sua força, né, essa força carnal. Então, busque no Senhor, se aproxime do Senhor, se posicione diante de Deus, tá? Aonde está o teu coração? Seu coração está mais perto de Deus ou mais distante do Senhor? Na matemática, nós temos uma verdade matemática, né? A geometria diz que um ponto, né, o ponto mais próximo de um ponto a outro é uma reta. Mas filosoficamente isso pode ser o contrário também.
pode ser o ponto mais distante, né? De um ponto a outro, uma reta pode ser o mais distante. Matematicamente é o que aproxima um outro, mas filosoficamente pode ser um que vai mais distante. Então nós temos que ter esse cuidado, porque eu posso estar indo na direção contrária da verdade, daquilo que é a verdade na sua essência, na sua natureza, na sua absoluta, tá? Eu posso estar caminhando dessa forma. Em vez de estar me aproximando, eu estou me afastando. Então eu preciso ter esse cuidado maldito homem que faz do seu braço a sua força. É isso que tem que me preocupar. Aonde está o meu coração? Meu coração está na minha força, na minha capacidade de fazer, ou naquilo que Deus pode fazer através de mim? Ou naquilo que Deus quer usar minha vida para fazer alguma coisa? Então, quando eu tento fazer na minha força, eu vou tentar fazer nas minhas intenções, do meu jeito. Então, eu vou querer sempre fazer da melhor forma possível. Então, o segredo aqui, o que a gente tem que chamar a atenção, é que alguma coisa deslocou o nosso coração de se aproximar de Deus. E esse deslocar fez com que a gente pensar como a gente, com a nossa força, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente quer que sejam as coisas, ou como nunca deveríamos ter pensado. Será que tivéssemos comido o fruto, nós estaríamos pensando do jeito que está aqui? Então, nós temos que nos posicionar para que o nosso coração não seja deslocado daquilo que é a direção de Deus, ou seja, a gente está, ao invés de aproximar de Deus, nós estamos se afastando de Deus. Então, se posicione hoje. O diabo quer te afastar de Deus e ele quer que você entenda que quando você faz do seu braço, da sua carne, você não vai conseguir viver por muito tempo a verdade, a realidade, aquilo que é a certeza de Deus para você. E você vai começar a ter uma perspectiva e uma ideia de você contrária àquilo que é o plano de Deus, porque você já foi afastado e o seu coração está indo nesse caminho. Aonde está o seu coração? Está mais perto de Deus ou mais longe de Deus? E continua assim lá em Jeremias. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. E ele continua ainda: bendito é o homem que conhece a Deus, confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar frutos. Então, o que ele tem há uma diferenciação. Aquele homem que se afasta de Deus, ou seja, confia no seu braço e se afasta do Senhor, o seu coração está se afastando de Deus. E tem aquele que confia no Senhor e coloca a sua esperança no Senhor. Ou seja, ele estabelece uma expectativa em quem? Em Deus. E ele firma a sua vida em Deus, ele estabelece as raízes no Senhor, ou seja, ele está ali para dar frutos e ele não teme o que está acontecendo. É assim que tem que ser para você, jovem. Você que tem que ter essa atitude. Bendito o homem que confia no Senhor. Bendito aquele que confia no Senhor. Você é bendito porque confia no Senhor. Ou seja, a sua expectativa está sendo gerada de acordo com o que Deus pensa de você. E não o que você pensa de Deus para você. Porque quando a gente se afasta de Deus, quando o nosso coração está baseado na nossa carne, na nossa força, nós passamos a ter nossas expectativas baseadas naquilo que nós achamos para nós. Então não é isso que Deus quer para você. Amém? Vamos lá? Quer continuar? Nós temos muitas coisas para ver aqui, mas algumas coisinhas para a gente falar, né? Você tem que ter sua perspectiva a partir de Deus e não a partir da realidade ou da verdade da fake news implantada pelo diabo na sua vida, que fez você mudar a sua forma de pensar, que fez você se esconder porque você passou a enxergar que você não era aquilo que Deus tinha para você, ou aquilo que Deus planejou ou projetou para você. Então, bendito aquele que confia no Senhor.
É como a árvore plantada. Então não tema. Tenha a sua expectativa voltada para Deus. Não deixe o inimigo roubar isso de você. Não faça com que o seu braço, a sua força seja a sua expectativa. A força do Senhor tem que ser a sua expectativa. Entendeu? Então, tem uma perspectiva de você a partir de Deus. Não tem a perspectiva a partir do que Deus diz para você. Tem a sua perspectiva a partir do que Deus diz de você. Não veja Deus a partir do que você gostaria ou precisasse que Ele fosse. O erro está aqui. Né? Quando eu desloco o meu coração da presença de Deus, eu me afasto do Senhor, eu não confio mais em Deus, eu passo a experimentar e enxergar Deus e criar as minhas expectativas naquilo que eu gostaria que Deus fizesse, naquilo que Deus fosse para mim. E não é assim. É o que Deus tem que ser para mim, a partir do que Deus diz que nós somos. Tá? Onde está o seu coração vai dizer tudo isso. Se o seu coração está distante de Deus e você não está buscando as coisas de Deus, você vai ver a sua expectativa de Deus sendo gerada naquilo que Ele pode te dar, naquilo que como que Ele fosse. Eu queria que Deus fosse um Deus bonzinho. Eu queria que Deus fosse um Deus assim. Eu queria que Deus fosse assado. Não, Deus é muito maior do que isso. Muito maior do que a nossa expectativa, do que a nossa condição de estabelecer uma verdade. Deus tem uma verdade absoluta para você. E ele continua lá, né? O profeta continua. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrilho o seu coração. Eu conheço todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. E eu esquadrinho o seu coração e provo os seus pensamentos. Enganoso é o coração. Isso para poder fazer com que cada um possa gerar, conceber e produzir. Deus quer que você produza, que você dê frutos, mas para isso que você precisa vencer toda essa condição de engano no seu coração. Aonde está o seu coração? Está no engano? Está na mentira? Está na falácia? Está em ser malicioso, em tentar sempre ter vantagem? Onde é que está o seu coração? Gerar, conceber e produzir, suas ações sejam produtivas. Você vai ser produtivo. Deus quer que você seja produtivo. A verdade de Deus para você é que você seja produtivo e você vai ser produtivo. E nós vamos entrar aqui na terceira pergunta. Como guardar o meu coração? Como é que você vai guardar o seu coração? Reestabelecendo essa verdade. Reestabelecendo a verdade de Deus para você. Aí você começa a guardar o seu coração. Você quer entender como é isso? Né? Eu queria fazer uma dinâmica para você entender como é que você restabelece essa verdade. Nós falamos ali no início que a fake news tem estrutura e aparência de verdade, mas ela não é a verdade no seu absoluto. Por quê? Nós passamos a avaliar e a entender as coisas através dos nossos 5 sentidos. Né? Através daquilo que eu ouço, aquilo que eu cheiro, né? Eu estou ouvindo barulho de verdade, eu estou sentindo cheirinho de verdade, eu estou apalpando e é verdade, olha, e eu estou olhando e vendo que é verdade. Então os meus 5 sentidos estão me ajudando a avaliar que isso aqui é a verdade no seu absoluto, na sua essência, na sua estrutura. Então, suponhamos que isso aqui é a verdade. Tá? Então, ou seja, tem toda a estrutura, toda a aparência e na sua essência é a verdade. Agora, então o que vai ser uma mentira? A mentira vai ser isso aqui, olha. Quando eu pego a verdade e firo a verdade. Quando eu desestruturo a verdade, eu corrompo a verdade, eu rompo com a verdade, eu firo a verdade. O que vai ser necessariamente mentira? É isso aqui. Isso aqui agora é mentira, tá?
Por quê? Está quebrado na sua forma. Se na essência, isso aqui tudo junto, sem essa ruptura aqui era verdade, quando houve essa ruptura, deixou de ser verdade na sua essência, no seu absoluto. Por quê? Tem textura de verdade, tem cheiro de verdade, faz barulho de verdade, tem cor de verdade, mas não é a verdade na sua essência. E o que Deus quer que a gente faça? Como que eu guardo o meu coração? É fazendo com que essa verdade não seja rompida, não seja ferida. Eu não posso permitir que essa verdade seja ferida. Então, continua tendo cor de verdade, continua tendo forma de verdade, cheiro de verdade, toda barulho de verdade, tem gosto de verdade, mas não é verdade. Apesar de todos os aspectos aparentes, a natureza foi ferida. Ou seja, o diabo vai usar a verdade ferida na sua natureza. Ou seja, ele vai pegar a essência dele, diabo, maligna, e usar para te enganar através da verdade. Ah, como assim, Tamar? Como assim, professor? Como é que o diabo faz isso? Você já viu Jesus trocando alguma ideia com Satanás no sentido de falar assim, ó Satanás, o que você está dizendo é mentira? Nenhum momento. Nós vemos lá em Mateus 4, Jesus sendo tentado. Em todas as tentações, o diabo usou a verdade. Só que ferido na sua essência, na sua natureza, parecia ser verdade, tinha aparência de verdade, tinha a carinha de verdade, cheirinho de verdade, tudo parecia verdade, mas faltava alguma coisa. E esse mais Jesus trouxe. O diabo vinha com uma coisa, Jesus sempre vinha com um mais, ou seja, trazendo a essência, a natureza da verdade, a essência da verdade. Então, Jesus não trocou ideia. Jesus não queria desmascarar Satanás nas suas mentiras ou nas suas fake news, nas suas verdades, as suas mentiras com aparência de verdade ou as suas verdades com aparência de mentira. As fake news do diabo tinham toda a estrutura e toda a aparência de verdade, mas carregava na sua essência a verdade rompida, ferida na sua natureza. E nós temos que ter esse cuidado. Eu guardo meu coração quando eu não entro nesse jogo do diabo e eu passo a enxergar minha vida como Deus quer que eu a enxergue. Diz assim a palavra. Eu anotei uma frase assim, né? Assim diz a palavra. Eu anotei uma frase assim. O seu coração estará guardado quando a sua visão de si mesmo for firmado na verdade de Deus, na sua natureza. Quando não houver mais nenhuma ruptura, quando você estiver próximo de Deus, você, galerinha, não vai ser roubado pela mentira, você não vai ser roubado pela malícia, você não vai ser roubado com o que você fala, mas você vai guardar o seu coração puro, na essência que Deus estabeleceu para você, a natureza que Deus, a perspectiva que Deus tem para você. Então se posiciona, coloca a tua vida diante do Senhor e você vai ver Ele te guardando todos os dias. Então, galerinha, até mais. Que Deus possa abençoar você e eu espero que você possa ser abençoado com esta palavra, porque você vai ter o seu coração guardado, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e na paz. Até a próxima lição. Tchau, tchau.
Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, sabes quando me levanto. Esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conheces meus caminhos, conheces meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces toda. Com teu poder me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões tua mão, e sobre mim pões tua mão. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Pra onde me ausentarei do teu Espírito? Pra onde fugirei eu da tua face? Se subo ao céu, se subo aos céus, ou vou mais profundo, tu também estás lá, tu também estás lá. Se eu tomar as asas, asas da alvorada, pra habitar além do mar, ali tua mão vai me guiar, teus olhos me encontrarão no ventre ainda informe, meus dias no teu livro ali já foram escritos. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me.